A paz do Senhor, meus amados e diletos irmãos. Hoje, dia 28 de março de 2021, nós temos uma lição abençoada. É um bálsamo para o coração do crente, já que o tema fala-nos sobre esperança. E esperança é aquilo que deve permear a vida do crente, já que a vida do crente é cheia de provações, tribulações, dificuldades. E se ele não estiver munido dessa virtude teologal, munido dessa virtude do Espírito de Deus na sua vida, ele dificilmente conseguirá superar os desafios e as barreiras. Mas graças a Deus que a Bíblia nos orienta, nos ensina de que o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança da glória. E Ele está conosco. Quem diz amém? Queridos, nesse primeiro trimestre de 2021, nós estudamos como título principal da lição desse trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Os comentários desse primeiro trimestre foi do pastor Ezequias Soares. E nós estudamos até aqui 12 lições, a de hoje será a 13ª, e o panorama geral do que estudamos, a gente vai ver agora, quando que na primeira lição, que tem por título a pessoa do Espírito Santo, nós estudamos acerca da terceira pessoa da Trindade, enfatizando de que ele é o substituto do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor foi para os céus, o Espírito Santo veio para conduzir a igreja. Como terceira pessoa da Trindade, ele tem poder, essência, substância semelhante à pessoa do Pai e à pessoa do Filho. Ele é divino, ele sente, ele é uma pessoa, ele opera, ele realiza grandes coisas no seio da igreja de Cristo. Ele faz o Senhor Jesus estar presente em nosso meio. Uma das suas funções é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, quando eu e você glorificamos a Jesus, somos parceiros do Espírito Santo nessa função dele, de fazer Jesus ser exaltado e glorificado. Na lição de número 2, estudamos acerca da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A Bíblia nos fala, no Evangelho de João, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, o Espírito Santo, que leva o pecador a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. E fazendo a escolha certa, o Espírito Santo age como regenerador. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que foi pela lavagem da regeneração do Espírito Santo que nos tornamos nova criatura. É ele, o Espírito Santo, que ornamenta a noiva de Cristo, que dá os dons, que cuida, que guia, que esclarece, que ilumina. E ele tem um papel decisivo na redenção daqueles que abraçam a fé em Jesus. Na lição de número 3, estudamos acerca do batismo no Espírito Santo, que equivale ao batismo com o Espírito Santo. Aqui nós aprendemos sobre os 3 batismos que existem na Bíblia: o batismo no corpo de Cristo, que tem como batizante o Espírito Santo. Quem batiza o crente no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Quem batiza o crente com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E tem o terceiro batismo, que é o batismo nas águas, que são os ministros escolhidos por Deus, que batiza aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que o crente possa testemunhar com audácia, com coragem, com intrepidez o Evangelho de Cristo Jesus. Além disso, o batismo com o Espírito Santo também é o dom dos dons,
porque é o dom que abre a porta para os demais dons do Espírito Santo, os dons elencados lá na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Também o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai a todos que creem no seu Filho Jesus Cristo. Todos que se achegam a Cristo Jesus podem tomar posse dessa promessa, e essa promessa estará em validade enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra. A lição de número 4 nos falou sobre a atualidade dos dons espirituais. São atuais, sim, não foram apenas para o período da igreja antiga ou a igreja primitiva. Os dons espirituais são instrumentos, são ferramentas para a edificação da igreja, para a correção dos crentes, para crescimento do corpo de Cristo, para testemunhar junto aos que não são da fé, de que a igreja de Cristo é a portadora da palavra e da autoridade celestial. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, os dons espirituais acompanharão a igreja. Os dons espirituais não é de particular ou individual pessoa, mas os dons é para coletividade, ainda que alguns deles possam trazer edificação individual, como é o caso das línguas estranhas, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E se houver interpretação de línguas, aquele dom se transforma em profecia. Lição de número 5 desse primeiro trimestre, nós vimos sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. O fruto do Espírito nada mais são do que as virtudes que brotam na vida daqueles que são salvos e têm intimidade com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é condição necessária e imprescindível para que você possa ter o fruto do Espírito Santo, que tem 9 aspectos. Aquele que nasceu da água e do Espírito, ele está apto para desenvolver esse fruto maravilhoso. Então, nós entendemos pelas Escrituras que o fruto do Espírito Santo está na vida daqueles que foram transformados, daqueles que nasceram de Deus e que são novas criaturas em Cristo Jesus. A lição de número 6 nos falou sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A separação do salvo com as coisas mundanas, a separação do crente das ideias, da ideologia, das filosofias mundanas, dos comportamentos do mundo, é um compromisso que deve marcar a caminhada do crente. É aqui que se encaixa perfeitamente a pergunta do apóstolo São Paulo, quando ele diz, professora Rose, que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há comunhão. Por isso, a santificação, a separação do crente dessa maneira de viver do mundo é uma condição necessária para sermos amigos de Deus. Como dissera o pastor Manassés em uma das suas mensagens aqui, num domingo, ele diz que a condição para a amizade genuína com Deus é preciso se desvencilhar do mundo. É necessário romper com o mundo para você estabelecer um vínculo de amizade perfeito e pleno com o Senhor Jesus. A lição de número 7 tratou acerca de cultuando a Deus com liberdade e reverência. O culto a Deus, principalmente o culto pentecostal, pastor Samuel, deve conciliar a liberdade do adorador, nos termos da Bíblia Sagrada, com a reverência, o respeito a Deus e aos ritos e cerimônias estabelecidos na palavra de Deus. Deus busca verdadeiros adoradores, mas não espalhafatosos,
Não adoradores sem limites, não. Adoradores que entendam o que diz a palavra em Eclesiastes, quando diz: cuida ou tem cuidado do teu pé quando entrares na casa do Senhor. O culto a Deus deve ser limitado pela reverência, pela ordem e pelo cuidado com os parâmetros que a palavra nos estabelece. A lição de número 8, por seu turno, nos fala sobre o comprometimento do crente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que feliz é aquele que ouve, que guarda e pratica a palavra dessa profecia. A lição de número 9 nos ensinou sobre o viver através do fervor espiritual. O crente em Jesus tem uma necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo para ter comunhão com Deus e se esvaziar do mundo e do seu padrão. É aqui que você entende que quando você está cheio do Espírito de Deus, você se esvazia daquilo que o mundo preconiza ou estabelece como parâmetro de estar em relevo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não falo do outro, eu não falo do meu próximo, eu falo do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma alegria em evangelizar, em trazer os pecadores para Cristo, porque o centro da minha vida é agradar a Deus e servi-lo com dedicação plena. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito brota na minha vida e eu consigo ter uma caminhada, uma jornada espiritual que agrada a Deus, que é útil para a igreja e que é uma bênção no reino do Senhor. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não me embriago com o vinho da contenda e das coisas desse mundo, porque eu me preservo para encher a minha vida de virtudes e daquilo que alegra o coração do Senhor. A lição de número 10 nos falou acerca do Senhor Jesus que cura ainda hoje. A realidade da operação de Jesus em curar as pessoas que têm fé, que acreditam na palavra, é uma realidade. Os sinais continuam acompanhando a igreja e não vai parar. Enquanto a igreja estiver aqui, faz parte do DNA da sua caminhada as operações milagrosas. Pessoas que não ouvem serem curadas e passam a ouvir. As pessoas que são cegas recebem visão. Aquelas que não andam recebem o tocar de Deus e passam a andar. Os milagres continuam acontecendo, curas continuam sendo uma realidade para aqueles que andam com Cristo, porque Jesus está no meio da sua igreja e Ele não mudou, Ele não se alterou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eterno. Só quem crê, levanta a mão aí, dá um glória a Jesus. Se você está enfermo, a Bíblia orienta por Tiago, chame os presbíteros e ele ungirá, e a oração da fé fará o quê? Lhe salvará, e Deus o levantará. Tratará também o seu pecado, mas também vai fazer uma intervenção no seu físico, porque Deus é a saúde dos seus filhos. Nós cremos no poder dos medicamentos, acreditamos na utilidade dos ungüentos, das panaceias, das vacinas. Diga assim comigo: vacina é bom e é necessária, mas nossa confiança não está na vacina. Como diz o salmista no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos e outros até na vacina. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Queridos, na lição de número 11, falamos sobre o comprometimento com a evangelização. Evangelizar faz parte do ID, das prioridades da Igreja de Cristo. Levar o Evangelho a toda criatura
é um comando do Senhor Jesus, e nós não devemos nos olvidar. Mesmo na pandemia, nós devemos achar tempo para falar de Jesus, para apresentar o plano de salvação para as pessoas que não conhecem o nosso Deus. Aliás, é o período ideal. A própria história nos mostra de que nos períodos de grande turbulência mundial, nas guerras mundiais, nos períodos de pestilência, foi quando a igreja mais cresceu, porque as pessoas perderam a confiança na ciência, perderam a confiança nas filosofias, perderam a confiança naquelas balelas humanas e se voltaram para o divino, porque a gente sabe que quando a coisa aperta, a alma do homem busca a Deus, e nós, como Igreja de Cristo, temos a mensagem de salvação, a mensagem de comunhão, a mensagem que leva o homem até o Senhor. Na lição de número 12, nós falamos sobre a urgência do discipulado, e fazer pessoas parecidas com Jesus é a tradução do discipulado. Quando eu oriento, ensino, instruo alguém a se parecer com Jesus, eu estou discipulando essa pessoa. Fazer o discipulado é um desafio nesse período que nós estamos vivendo, já que as virtudes bíblicas, as virtudes das Sagradas Escrituras, estão sendo postas de lado pela sociedade, que mergulhou de um espiral de loucura e devaneio que nos deixa admirados. Mas a palavra de Deus é poderosa para penetrar no coração, na alma e no espírito das pessoas e mudar-lhes as vidas. Portanto, nesse trimestre nós vimos todas essas lições, e para fechar o trimestre, essa lição de número 13, voltar os olhos para a bendita esperança. E eu trago uma palavra de alegria e de esperança, de fé para você nessa manhã, dizendo de que o altar de Deus não está em quarentena, meu irmão. O altar de Deus está ativo e você pode se aproximar nessa manhã. Se o seu coração está angustiado, apertado, atemorizado pelos acontecimentos, pela guerra que o país está vivenciando, pela luta que nós estamos travando entre aqueles que torcem pela morte, que se alegram com o avanço do vírus, com aqueles que lutam para que as coisas voltem ao normal, com aqueles que querem que as pessoas vivam de verdade, você percebe que tudo isso traz uma ansiedade, produz temores, produz receio, produz um batimento cardíaco mais acelerado. Mas nessa manhã eu quero te dizer que nós somos o povo da esperança. A Igreja de Cristo vive em esperança. A Bíblia diz em Pedro capítulo 1, versículo 3, que o Senhor Deus nos gerou para uma viva esperança em Cristo Jesus. Ele vai voltar e os nossos temores cessarão. Ele vai retornar e nós vamos para um lugar de delícia. Ele vai retornar e vamos voltar para a casa do Pai e vivermos em alegria por toda a eternidade. Portanto, não temas, o Senhor está voltando, aleluia. Só quem crê, levanta a mão e dá um glória a Jesus. Queridos, a palavra de Deus nos diz que a nossa esperança é algo vivo e real. Não se baseia em utopia, em sonho, nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Aqui nós entendemos que, como uma virtude teologal, e para quem não lembra, as virtudes teologais são 3, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. A fé, o amor e qual é o terceiro? A esperança. Nós aprendemos que a esperança anda de mãos dadas com a fé,
Porque para você acreditar que Jesus vai voltar, é preciso que você creia na Bíblia. E crer no que o texto diz sobre a vinda do Senhor Jesus é fé. Então você só pode ter esperança se você tem fé. Não dá para você ter esperança sem fé. Porque a fé é a razão da esperança. É a base dessa esperança. Então nós acreditamos que a vida do crente é uma vida de esperança e de fé. Nós acreditamos piamente nas coisas que Deus prometeu na sua palavra. E quando falamos de esperança, falamos de perspectiva, de espera e de aguardar. Perspectiva porque nós temos uma visão do que vai acontecer, uma convicção daquilo que vai se realizar, um aguardar porque a gente sabe que vai acontecer e a gente aguarda. O Salmo 40, a gente fala que é um salmo de paciência, mas também é de esperança. Esperei com paciência no... Quer dizer, você está aguardando, porque sabe que ele vai agir. Você sabe que em algum momento ele vai te favorecer. Então, esperança é algo positivo. Não existe esperança com questões negativas, não. Esperança é um aguardar de coisas boas que vão acontecer. É por isso que não dá para entender crentes que são pessimistas. E eu tenho observado na internet, e tem uma missionária, não vou citar o nome da abençoada, mas ela é muito prestigiada na internet, todo dia ela tem uma profecia. E as profecias dela é sempre catastrófica. Todo dia ela diz, eu acertei, e tudo que ela acerta é tudo coisa negativa. Não me agrada esse tipo de profecia, não. Não, porque quando você lê o livro dos profetas, que Deus manda uma punição, nos capítulos seguintes você vai ver uma mensagem de que Deus vai restaurar Israel, de que Deus vai pegar os remanescentes, restaurá-los, dar-lhes as coisas de novo, abençoá-los, e eles vão ter uma vida feliz e abençoada e alegre. Tem a punição sim, tem o tratar de Deus, mas o final é feliz e abençoado. Quem crê assim? Um evangelho, uma vida religiosa que é só de catástrofe, só de terror, só de miséria, não condiz com o Deus que é a nossa esperança. E se a esperança é porque a gente aguarda dias melhores, o seu dia está sendo difícil, a sua semana está sendo terrível, esse mês foi muito complicado para você, pode ter certeza, meu irmão, isso vai ter um fim, e um novo dia ensolarado vai brilhar sobre a sua cabeça, a alegria vai voltar, o contentamento vai chegar, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Você crê assim? Levante a mão e dê um glória a Deus. Profetas do agouro, profetas da pestilência. Aliás, eu sempre digo, e anote aí se quiser, de que profeta é o obreiro da emergência. Todas as vezes que Deus levanta profetas, é porque é para solucionar uma emergência. Em tempos que o povo é obediente, que o povo está sendo guiado pela palavra, que o povo está se conduzindo de forma santa, Deus não precisa levantar profeta. Deus só levanta profeta quando o povo está à bancarrota ou andando para a sua própria ruína. Por isso, nas nossas orações, a gente deve pedir pastores e não profetas. Porque quando você pede profetas, você está pedindo obreiros para tempos de crise. Obreiros para tempos de emergência. E Deus quer que a gente viva uma vida sossegada. É mesmo? Está lá escrito em Timóteo. Paulo fala assim, orem pelas autoridades para que a igreja viva sossegadamente. Ou seja, o desejo de Deus não é que a gente viva sempre em turbulência, em crise, no meio. Não.
As pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, aprenda isso aí, que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, é porque não entende o propósito da grande tribulação. Quando você lê sobre a grande tribulação, você vê que Deus tem dois propósitos bem estabelecidos sobre a grande tribulação. Primeiro, tratar o povo de Israel que rejeitou o Messias. Deus quer tratar para que ao final do tratamento eles reconheçam que Jesus é o quê? Que Jesus é o quê? O Messias, o enviado. E segundo, o segundo propósito da grande tribulação é Deus derramar juízo sobre as nações, sobre aqueles que rejeitaram, sobre aqueles que desprezaram a palavra, que não aceitaram a fé em Cristo Jesus. Agora eu pergunto para vocês, se os dois propósitos da grande tribulação, primeiro é tratar Israel, e segundo é derramar juízo e justiça sobre as nações, para que a igreja estaria no centro do olho do furacão da grande tribulação? Para quê? Qual seria o propósito? Deus punir a igreja, que já vem sendo provada ao longo dos séculos? Não tem lógica, não tem nenhum bom senso nisso. Acredite, meu irmão, a igreja não estará na grande tribulação. Jesus vai voltar e vai nos levar para a sua glória e vai nos galardoar. No tribunal de Cristo, você vai receber seu galardão e depois você vai participar das bodas do Cordeiro. Só quem crê, diga assim: eu acredito, eu creio, é a minha esperança de que o Senhor vai voltar. Esperança é uma coisa boa, porque quando a gente lê a história de Jó no meio daquelas tribulações todas, doente, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu até o prestígio social que ele tinha, mas ele era um homem de esperança. Olha para o seu irmão aí e diga assim: o crente tem que ser uma pessoa cheia de esperança. Mesmo naquela tribulação terrível, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Ele se levantará para você também, meu irmão. Se levantará para você, minha irmã. Deus se levantará. Essa pandemia não vai destruir a igreja. A igreja vai sobreviver. Só quem crê, levanta a mão aí, dá um glória a Jesus. Nós somos a comunidade da esperança. Nós temos que levar uma palavra de esperança para as pessoas, irmãos. Porque já tem a Rede Globo, a CNN, a Bandeirantes, que leva a mensagem de terror e de morte para as pessoas. Nós não precisamos de mais profetas do agouro. Nós precisamos de pessoas que levem as boas novas do reino. A palavra de Deus são boas notícias. É notícias alvissareiras e de esperança que dias melhores virão. Como a gente vê nos hinos. Veja o hino número 26 da harpa, diz assim: quão glorioso o cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Isso é cantar esperança. E como diz o salmista: cantarei a tua benignidade, Senhor, e cantarei a tua operação na minha vida. Isso é ter esperança. Você tem esperança? Se tem esperança, levante a mão aí. Só quem tem esperança, que tem que viver uma vida de alegria e de esperança, mesmo na tribulação. Oh, glória a Jesus. Mas pastor, já teve milhares de mortes, só no Brasil é 300 mil mortes. Se bem que esses números não são verdadeiros, né? Não são verdadeiros. Mas não importa, sempre houveram mortos. Na Segunda Guerra Mundial, só de judeus foram 6 milhões de judeus morreram. Mesmo quem estava no campo de concentração ali, sendo marcado, sendo torturado, todo dia humilhado, eles tinham esperança. Tem uma história maravilhosa do campo de Sobibor, que tinha um grupo de judeus que planejaram uma fuga de Sobibor. Tem até um filme chamado Fuga de Sobibor.
E eles tinham esperança que mesmo ali sendo vigiados 24 horas por dia pela Gestapo, pelos soldados alemães, eles tinham esperança de viver dias felizes. E eles conseguiram implementar o plano de fuga. E um grupo conseguiu fugir e deu testemunho mais adiante, anos depois, dizendo que mesmo quando os dias eram mais terríveis, eles viam seus amigos sendo mortos diariamente, eles nunca perderam a fé e a esperança em Deus. A situação pode ser crítica, e a igreja já viveu muitos momentos críticos, querido, mas nunca perdeu a fé e a esperança. Não deixe nada roubar a sua alegria e a sua expectativa da vinda de Cristo. Jesus vai voltar, a trombeta vai soar e nós vamos ser levados para as moradas eternas e lá cantaremos o hino da vitória, o hino do Cordeiro. Só quem crê dá um glória a Jesus. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Nós entendemos, e o comentarista aqui estabelece 3 objetivos específicos nessa lição. A vida de esperança deve nos levar a afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Se Jesus está voltando, nós temos que ser mais vigilantes. Devemos estar mais atentos à nossa caminhada espiritual. O que estás fazendo? Está agradando a Deus? O meu comportamento é digno de ser arrebatado? Eu tenho que fazer algumas alterações ou mudança na minha caminhada para que quando Jesus venha eu não seja surpreendido negativamente? Eu preciso ser vigilante. E a Bíblia diz em Mateus: vigiai e orai. A vigilância vem antes da oração, porque não adianta orar sem vigilância. Tem muita gente que ora, mas depois não vigia, e tudo que fez na oração não vale de nada. Por quê? Porque não vigiou, tropeçou, fez coisas que não agradam a Deus, cometeu pecado, transgressões, delito. A vigilância é em primeiro lugar. E o próprio Jesus, por várias vezes, Mateus 24, versículo 22 a 34, ele vai dizer: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o seu Senhor voltará. Quem sabe aqui o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Já houveram tentativas de datar a vinda de Jesus? Várias, muitas. E igrejas foram fundadas em profecias que datavam a volta de Jesus. Tem uns irmãos, né, que próximo a gente, eu vou chamar de irmãos, uma igreja aqui próximo a gente, que a existência da própria igreja se dá porque a fundadora da igreja estabeleceu datas para a vinda de Jesus. E Jesus não voltou naquela data, porque a Bíblia diz, pelo próprio Jesus, que não compete a nós sabermos as estações, as datas, os períodos que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. E ele diz que nem os anjos e nem Jesus, quando estava aqui na terra, sabia o dia que ele viria, senão o Pai. Então, e Deuteronômio capítulo 28, sabe, salvo engano, diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Mas as coisas ocultas estão reservadas para quem, irmãos? Para Deus. E nós devemos entender que a nossa preocupação não é saber o dia e nem a hora da volta de Jesus. Que a nossa preocupação é devemos estar atentos, preocupados com a nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida, para que no dia que a trombeta tocar,
eu esteja apto a ir para as mansões eternas e celestiais. Portanto, eu tenho que perguntar a você: você tem vigiado? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada? Está havendo separação entre você e o mundo? Você tem abdicado da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, das coisas que separam o homem de Deus? Se não estiver, essa palavra tem que ser um alerta. A bendita esperança nos remete a uma vigilância, a uma vida e um comportamento austero, a um comportamento que devemos agradar a Deus. Devemos estar no altar do Senhor. Como eu disse no início, o altar do Senhor não está em quarentena. Deus não está fazendo distanciamento social conosco, não. Deus está próximo de cada um de nós. E para que a gente mantenha Ele próximo, é preciso ter uma vida santa e de vigilância e de paciência nele. Terceiro, a viva esperança deve nos estimular a viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Fidelidade em tudo. Fidelidade na nossa postura enquanto servo de Deus, enquanto evangelista. Você está sendo fiel em pregar a palavra de Deus, ou tem tempos que você não prega? Pense aí, quando você falou de Jesus para alguém? Para o motorista do Uber, para o motoboy, para o médico, para o advogado, para aquele fornecedor seu, para aquele cliente, para aquele freguês, para aquela vizinha, para aquele... Quanto tempo tem que você não pregou acerca do Senhor Jesus? Eu e você somos a agência proclamadora do Evangelho de Cristo. Nós temos que pregar. E nós não podemos alegar que estamos em distanciamento social, porque hoje há uma facilidade até maior para se pregar. Os grupos de WhatsApp, você pode mandar. Tem um rapaz que faz um serviço de sofá lá para mim, de vez em quando, Dudu do Sofá. Ele sempre está mandando, eu não sabia que ele era crente, mas ele está sempre mandando um versículo, uma mensagem bíblica, um texto escriturístico para mim. Todos os dias ele manda. Parece que ele manda para várias pessoas, porque é automático. E com esses grupos de WhatsApp, você pode alcançar milhares de pessoas com uma única mensagem. Tem gente que fala assim: mas eu não tenho oportunidade de pregar na sede. Lindomar nunca me chamou para pregar na sede. Alguém fala, né? Você já me chamou. Mas você tem a oportunidade de pregar para milhares de pessoas todos os dias. E você esquece disso. Que o maior púlpito que você tem para pregar não é o daqui da sede. Mas, como John Knox dizia, Samuel, a minha paróquia é o mundo. Ou seja, as pessoas lá fora precisam ouvir falar dessa esperança viva que é o Senhor Jesus. E quem são os pregadores? Eu falei recentemente na sede que quem estava acostumado a pregar para 10 mil pessoas, agora está pregando para 100. Quem estava habituado a grandes eventos, agora tem que se contentar com cultos, com a plateia resumida por causa do distanciamento, as restrições sanitárias. Aqueles que estavam preocupados com mega eventos, isso acabou. Por enquanto, acabou. Mas as vidas continuam lá fora. E você, através das redes sociais, do Facebook, e o Facebook, eu uso pouco o Facebook, eu uso mais para mandar mensagem de parabéns para alguém, divulgar o CETAD, mas eu vejo que muita gente usa abundantemente o Facebook, o Instagram, o Twitter, mas pouco usa para falar de Jesus Cristo. É uma oportunidade que nós temos.
Então, se você não utilizava essas ferramentas para proclamar que Jesus é a esperança da glória, hoje é o dia para você ser canal de bênção e levar a mensagem para pessoas que você gosta e você quer vê-las na igreja e quer vê-las nas bodas do Cordeiro. Nós temos a oportunidade, pastor Samuel, de levar o evangelho a lugares e a pessoas até fora do país, através das redes sociais. É um grande instrumento que está posto para nós, mas às vezes a gente usa de forma inadequada, de forma inconveniente. Mas temos que ser fiéis nesse quesito de pregar o evangelho. Temos que ser fiéis também na adoração e serviço a Deus. Eu sempre digo que tem duas tarefas precípuas da igreja e nós devemos ser fiéis a elas. Primeiro, levar o evangelho a toda criatura e no mesmo patamar, no mesmo nível, a adoração e o culto ao Senhor. E eu estava ouvindo a pastora Valnice Milhomes. Quem já ouviu, dá para falar sobre a pastora Valnice? Ela estava pregando essa semana, pastor Samuel, e ela estava dizendo de que a pandemia Deus usou para fortalecer o altar dos lares. É uma verdade. Nunca teve tanto culto doméstico como está tendo desde março do ano passado para esse março. Um ano. É muito culto doméstico, porque aqueles que não podem vir para a igreja ou têm muito receio, muito medo, obrigatoriamente tem que fazer o culto doméstico, se quer ter algum tipo de proximidade na adoração ao Senhor. E o fortalecimento da igreja nos lares é um ponto positivo. É uma bênção, porque em lares que não vinha tendo culto doméstico, a presença da adoração ali entre família, eu vou falar sobre família hoje à noite, em uma congregação, eu vou falar que um dos pontos positivos que a gente pode tirar da pandemia é isso, que a família que não vinha para os cultos teve que levar os cultos para o seio familiar. E você que não estava habituado a fazer o culto doméstico, voltou a perceber a importância de se cultuar no lar. Lá em casa, cada culto doméstico tem um pregador. Um dia sou eu, outro dia é Rosa, outro dia é Reinaldo Júnior, outro dia é Raíssa. E no dia que está reservado para um dos membros, ele tem que trazer uma mensagem. E eu fico observando a mensagem de Júnior e a mensagem de Raíssa, porque não são seminaristas e não fizeram curso teológico, mas eles trazem mensagens que a gente observa aqui na igreja, que poderia muito bem pregar aqui, porque realmente se preocupa em estudar as Escrituras, em fazer a aplicação bíblica direito, e também no momento da oração, a gente vê como é que eles oram. E eles oram certinho, como a gente ora aqui na igreja. E isso traz um fortalecimento para os membros da igreja. As crianças, os adolescentes, os filhos vão crescendo no temor e na adoração ao Senhor. Então, mesmo nessa pandemia, a gente vê coisas que Deus vem fazendo na nossa vida, que a gente tinha deixado para trás, mas Deus trouxe à tona e a adoração não pode cessar. A tarefa principal da igreja é manter o culto e a adoração a Deus vivo. Por isso eu digo, o altar não está de quarentena. O altar não está em isolamento. O altar não está em distanciamento social, não. O altar está vivo, atuante, operando. E Deus se faz presente e a sua glória continuará se manifestando através da igreja. Eu quero destacar que a esperança nos remete também à coragem. Viu, professor Elcínio? A esperança nos remete à coragem. Para encerrar, muitos daqui não tomaram a vacina ainda, mas não parou de vir à igreja. Os riscos existem. E o pastor sempre fala
de que para algumas pessoas só pode pegar o vírus na igreja, porque no banco não pega, nas lotéricas não pega, no supermercado não pega, no posto de gasolina não pega, só pega se vir para a igreja. E o que é mais interessante, teve pessoas que não veio na igreja ou não trouxe o filho durante um ano. Não trouxe o filho, ou adolescente, ou jovem durante um ano, mas pegou em casa o vírus. Pegou o vírus em casa, sem vir na igreja. Meu irmão, eu sempre digo, a igreja é o hospital de Deus. É aqui que os quebrantados encontram consolo. É aqui que os aflitos encontram conforto espiritual. É aqui que Deus toca no coração daquele que está com o coração aberto e ferido. É aqui que a palavra penetra e gera fé e esperança. É aqui que Deus faz curas, milagres. É aqui, na junção dos santos, que você ouve testemunhos de poder e a sua fé é aumentada. É aqui que a palavra de Deus é ministrada e você se fortalece espiritualmente. Não pare de vir à igreja. O salmista dizia: mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 fora dele. Queridos, aqui é lugar de delícias e de alegria, de fé e de esperança. Fique de pé na presença do Senhor nessa manhã. Vivam a vida de esperança. Hoje pode estar tudo escuro, sem sol, sem estrelas, mas amanhã o sol da justiça vai brilhar. As coisas vão voltar a ser melhores na sua vida. Acredite, vivam a vida de esperança. Viver de esperança é a caminhada do crente. Encerro nessa manhã citando a visita do pastor Samuel Câmara ao leprosário lá em Manaus. E o pastor Samuel contou que ele foi visitar alguns crentes lá no leprosário e ele viu um irmãozinho vindo numa patinete, né? Vindo numa patinete, puxando com a mão e cantando o hino Sou um dos tais, e cantando com alegria. Só que a hanseníase, a lepra, já tinha comido parte dos seus membros superiores e inferiores, e o corpo dele estava todo, né, tomado por aquela enfermidade, e mesmo assim ele estava cantando o hino Sou um dos tais. E as lágrimas veio no rosto do pastor Samuel Câmara, e ele perguntou àquele irmão, falou assim: de onde que vem essa alegria, mesmo a doença tomando o seu corpo? E aquele irmão disse assim: a minha alegria vem da esperança de que eu estou perto de ir para meu Senhor, e lá não haverá doença, nem tristeza, nem choro, nem dor. Lá vai ser um lugar de delícias e de glória para toda a eternidade. Nós devemos viver uma vida de esperança, porque Jesus está voltando e nós vamos com Ele para a sua glória eterna. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um evangelho de boas notícias, porque o Senhor tem uma palavra de fé e de triunfo e de vitória sempre que nós estamos no aperto. Nessa manhã, o teu filho, a tua filha que está vivendo um momento de terror, de angústia, de tribulação, de dor, Senhor, de desespero, alcance o coração dele, alcance o coração dela, Senhor, remova, Senhor, todas as sombras das dúvidas, das incertezas, do pessimismo, e coloque, Senhor, em sua alma a certeza de que dias melhores virão sobre a sua história, sobre a sua caminhada, e de que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. O teu altar não está de quarentena, meu Deus, mas o Senhor está com seu braço estendido para ajudar todos os seus filhos. Nessa manhã, Senhor, opera um milagre. Aquele parente, aquele amigo que está hospitalizado, que está entubado, aquela amiga, aquele vizinho que está passando, Senhor, dias terríveis, ajuda agora, meu Pai, intervenha, entre com providência, meu Pai, faça algo extraordinário, gere, Senhor,
fé, alegria e perspectiva positiva no coração desse homem, dessa mulher, para que ele creia que a vida em Cristo Jesus é uma vida de esperança, é uma vida de fé, é uma vida de perspectiva em Deus, e de que dias melhores virão sobre nós, em nome de Jesus. E só quem crê, dê glória a Deus.